E aí, grupo, como é que vocês estão? Eu sou o Mantipichu, seu host. Se essa é a primeira vez que você está aqui, nesse canal a gente costuma desenhar, a gente lê, a gente conversa, a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre a dificuldade de morar sozinho. Enfim, é um canal de vlogs que a gente conversa bastante e tem uma rotina muito comum, por assim dizer. Mas hoje não é um vídeo de rotina. Hoje eu decidi que nós vamos fazer uma página do meu sketchbook. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, você está me conhecendo agora, deixa um like, talvez se inscreve, quem sabe um comentário do que eu posso gravar, alguma ideia, algum auxílio, alguma, enfim, o que você achar que eu vai ser proveitoso e vai ser de bom ajuda para mim aqui no canal, você pode comentar que a gente conversa sobre isso. No mais, eu tô aqui na minha mesa e ateliê improvisado. Não reparem na bagunça, porque é a única mesa que eu tenho nessa casa, é essa improvisada aqui, que na verdade ela é uma porta de armário que eu não coloquei no armário e estou usando como mesa. Então todas as coisas de arte que eu tenho estão aqui em cima. Vamos relevar a bagunça e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa divertida no sketchbook. Vamos lá? Nós vamos começar a ideia de preencher uma página do sketchbook aqui no Pinterest, recrutando referências para que a gente consiga chegar em alguma coisa legal para cobrir todas as duas páginas do sketchbook, que é esse daqui. É, eu tenho tenho desenhos aqui. Esse daqui foi o último que eu fiz. Eu não gravei ele, eu acho, mas eu postei no Instagram, então às vezes, se você quiser ver o que eu posto quando eu tô fazendo no dia a dia e tudo mais, você pode me seguir no Instagram, que é esse daqui, Matkit também. Mas seguindo para a próxima ideia, eu quero preencher toda essa parte do sketchbook, porque eu fui testar as canetinhas que eu comprei e elas marcaram aqui é, desse verde aqui, que eu tentei fazer uma árvore, ele marcou aqui, marcou aqui, marcou aqui e eu rasguei aqui. Então eu quero achar alguma coisa para cobrir toda essa área, toda essa parte do sketchbook. Vamos ir atrás de referências aqui e depois que eu escolher as referências, a gente começa a desenhar de fato. Eu uso o Canva para fazer um quadro branco de ideias, para colocar todas as minhas referências aqui para conseguir, né, seguir com o desenho. Por exemplo, aquele desenho que eu mostrei do indiano dançando, eu peguei essas referências aqui e fiz o desenho. Agora eu vou deletar porque eu quero montar um moodboard novo. Então vamos começar aqui com esse daqui que eu já achei interessante, mas não quero continuar nele. Vamos voltar, achar alguma. Gostei disso daqui também. Achei ele legal. Como vocês podem ver, é um mood board. Então eu não vou ficar pegando tudo certinho exatamente. É um aglomerado de ideias para que eu consiga fazer alguma coisa no meu estilo, alguma coisa que combine para fechar as páginas, né? Gostei disso daqui também, mas só por causa da arminha. Então não é bem por causa de tudo, né? Aí a gente pode vir aqui e diminuir ela, deixar só ela aqui. Uhum. Meu moodboard geralmente é isso daqui. Eu vou olhando na primeira página, vou pegando o que tem de desenho para não me perder muito nas referências e não sair pegando coisas que depois eu vá só copiar, entendeu? Então eu meio que dou uma olhada bem geral mesmo por cima para que eu consiga fazer alguma coisa interessante sem ser uma cópia, né? Porque nós não queremos copiar ninguém. E a gente já está indo para uns lugares que eu não sei muito bem se eu quero seguir esse rumo. Acho que não. Mas o que temos de referência até agora é só para uma página, não é mesmo? Sim, só para uma página. Mas
tudo bem também. Acho que dá para ir. Será? Só uma página? Não sei muito bem, mas vamos de moodboard desse jeito aqui. Acho que tá bom. Tá bom, então agora a gente vai de fato começar a desenhar, colocar o lápis no papel e fazer sair daí alguma coisa, né? Eu quero começar delimitando os espaços de onde eu vou colocar cada coisa primeiro. Porque uma coisa que eu aprendi nesses meus anos desenhando, que não são muitos e nem são os melhores aprendizes que um cara pode ter, eu percebi que é muito melhor você saber posicionar os elementos do seu desenho na página do que fazer desenhos ótimos em si. Porque às vezes a gente tem um desenho perfeito, ele é bem desenhado, bem colorido, só que na hora que ele vai para o papel, em que ele é colocado ali no espaço do papel, ele não parece que é tão bom quanto ele realmente é, porque ficou mal ajustado no tamanho da sua folha, sabe? E uma coisa que dá para perceber que eu fiz neste desenho, eu errei a proporção das coisas e onde colocar os elementos, tanto que, apesar de cumprir com o que eu queria fazer, que é fechar essa página do sketchbook, né, desenhar nela toda, eu não consegui fechá-la de forma que ficasse agradável aos olhos. Por quê? Porque eu posicionei mal alguns elementos do desenho, como esse quadradinho que eu coloquei mais no meio, o personagem principal que eu coloquei mais para a lateral. Então são coisas que quando você vai desenhar, você tem que decidir onde colocar para fazer com que a composição do seu desenho fique melhor. E talvez aqui nesse momento eu esteja falando de alguma coisa técnica, né? Tipo composição de desenho. Me parece um termo técnico para desenhar, que eu não sei qual é, porque eu não tenho nenhum tipo de curso profissionalizante, nenhum curso de desenho, nada disso. Tudo meu para desenhar foi sempre muito intuitivo. Tanto que até esse fato de pegar referência, desenhar referência, é uma coisa que me deixa muito receoso, porque eu fico naquela de que até uns dias atrás eu estava só copiando o desenho. Então eu o quê? Eu ia na internet, pegava um desenho de um outro artista e fazia igual. Por quê? Porque era como eu conseguia desenhar. E agora que eu tô de fato me aventurando nessa área de pegar bastante referência, de pegar bastante pontos, de uma posição diferente, pegar elementos diferentes, pegar animais, pegar pessoas, pegar, sabe, bastante informação para um moodboard que, claro, não extrapole o que você está querendo dizer ali com aquele desenho, mas que te dê ideias o suficiente para que você consiga criar uma coisa que seja sua e que não seja uma cópia de outra pessoa. Ainda não sou ótimo nisso, porque nesse desenho mesmo, eu peguei um desenho de referência, dois desenhos de referência, na verdade, que é esse rapaz e essa arminha, e coloquei de forma que eles se adequem no estilo que eu consigo desenhar. Não é nem que eu tô fazendo para ser diferente de fato do que eu peguei da referência. É porque eu não consigo desenhar igual a referência. E aí, pegando esses elementos e aplicando eles no meu traço, do jeito que eu consigo desenhar, para mim é uma maneira de treinar, de fazer com que o meu olho se eh, acostume a olhar para referências e conseguir, através de um olhar mais clínico, mais cuidadoso, desenhar e colocar aquilo que eu estou vendo no papel de fato. Por exemplo, com essa fotinha do quadradinho desse rapaz, é uma foto de uma imagem de verdade. Eu não sei, não consigo desenhar rostos, não sei como que se diz, de formas muito expressivas. Nem olhos eu sou bom para desenhar, porque eles são elementos de desenho que exigem mais técnica, né? Não dá só para você querer desenhar. É claro que tem estilos que são um pouquinho mais desleixados, que eu acho muito divertidos, mas eu não consigo fazer desse jeito ainda. Então, eu tento buscar uma semelhança com a referência e de forma que eu consiga aplicar no que eu consigo desenhar. Não sei se eu consegui traduzir bem o que eu quis dizer, mas no básico, assim, no geralzão mesmo, é que eu ainda estou treinando muito os meus olhos para que eles observem uma referência e consigam transpassá-la para o papel de forma satisfatória. Tanto que eu acho que eu comentei no
no início do vídeo, quando a gente está buscando as referências, que uma coisa que eu faço muito é abrir o Pinterest e olhar sempre por cima ali as referências que saem, as fotos, as imagens que saem, e pegar logo dali das primeiras, as 3, 4 imagens que aparecer para montar o meu mood board, para que eu não me perca no geral de coisas e fique bitolado com 1 milhão de referências, porque eu sei que os meus olhos não estão treinados ainda o suficiente para transformar qualquer imagem em um desenho. Então, por mais que eu esteja treinando o meu olhar para observar referências, eu também procuro encontrar uma referência que seja mais adequada para o meu olhar artístico, para o meu olhar clínico mesmo. Porque não adianta, por exemplo, eu pegar uma imagem de uma referência super detalhada, cheia de ícones, detalhes e formas e profundidade, sendo que o meu olho não vai conseguir explicar aquilo para o meu cérebro e transformar em um desenho. Aí, se eu faço isso, se eu pego essa imagem detalhada, cheia de profundidade, cheia de elementos, cheia de não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando eu passar para o papel e eu não conseguir expressar o que eu estou vendo, eu vou me frustrar muito. E aí, o que é para ser um momento gostoso, um momento de diversão, de lazer mesmo, se torna um momento em que eu só vou expressar a minha frustração. Porque claramente eu não vou conseguir, é uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir. E não é aquele papo de, ai meu Deus, eu não sei desenhar, coitado de mim, ninguém me ama, pipipi, popopó. Não é. É um papo realista de uma pessoa que está querendo aprender a desenhar mais, mas que não sabe ainda, que ainda sabe que não tem a técnica necessária para chegar nos lugares mais altos. Então tem que começar de baixo, tem que começar dos lugares mais baixos. Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente, que eu tenho treinado bastante, é desenhar cabeças, porque para mim é extremamente difícil desenhar rosto, desenhar olhos, a proporção de nariz para boca, cabelos, todo o rosto para mim é um enigma, assim. E eu tento muito fazer as proporções corretas, né? Como ensina em vários lugares, que é você fazer a bolinha e aí depois você fazer a cruzinha ali no rosto, para você delimitar ângulo de olhos, ângulo de nariz, ângulo de boca, porque eu quero que os meus desenhos fiquem bons, então eu quero aprender a maneira correta de se desenhar aquilo. Muitas vezes eu erro, mas em alguns momentos eu chego em resultados satisfatórios para o meu nível de desenho. Que foi o caso desse sketch, por exemplo, em que eu consegui fazer o rosto ali da fotinha 3x4 mais ou menos semelhante à referência, consegui desenhar a toquinha no rosto da referência, igual eu vi no desenho que eu peguei para desenhar, para usar como referência também, né? Então, assim, com o tempo, com o esforço, com a força de vontade e a certeza de não desanimar nos momentos quando você se sentir ruim, você começa chegando a lugares satisfatórios com o seu desenho. Esse desenho, por exemplo, por ser um sketch rápido de 20 minutinhos, né? Eu não estou colocando nenhuma velocidade a mais nele. Ele realmente é o sketch nesse ritmo que vocês estão vendo aí. Fiz alguns pequenos cortes, mas eu acho que foi, tipo, se eu juntar todos os cortes que eu fiz, não vai dar 3, 4 minutos, assim. Foi muito poucos minutos que eu tirei no corte. E o que eu quero dizer com isso é que eu acredito, né? E aí isso eu tô tirando da minha cabeça, não sei se realmente ajuda, se ou não, mas eu acredito que fazer o sketch dessa forma, de você pegar, olhar e tentar desenhar e fazer e errar e passar por cima, acaba que te aproxima de melhorias no seu futuro, que melhorias na proporção, melhorias na anatomia, melhoria na sombra, né? E, infelizmente, mesmo que eu desenhe praticamente a minha vida inteira, eu ainda não sou muito bom com proporção, não sou muito bom com sombras, não sou muito bom com bastantes pontos de desenho ainda. Eu não sou, não tô muito adaptado, não tô treinado para isso. Mas toda vez que eu faço um desenho, toda vez que eu faço um sketch, eu tento estudar essas formas, essas proporções, esses sombreamentos, para que eu consiga, com cada desenho, melhorar um pouquinho da minha percepção como artista mesmo, sabe?
Porque eu acredito que a partir disso, que a partir dessa percepção, desse cuidado de entender que você não é bom, de entender que você pode pegar uma referência e não fazer perfeito, em não desenhar exatamente como você gostaria que ela fosse como você está vendo, ensina para o seu cérebro que você está ali estudando, que você está almejando melhorar o seu exercício de desenho mesmo. Como a gente pode ver, por exemplo, agora eu desenhei a lateral da jaqueta, né? Na referência, ela é uma jaqueta muito puffer, ela é um desenho muito exagerado, que mostra as proporções exageradas. Então, eu não podia usar exatamente a referência como um guia, porque o desenho que eu estou fazendo não é um desenho com proporções exageradas, não é um desenho que vai muito para o cartunesco. Ele chega mais próximo ali. É claro que é um cartoon, mas ele é um cartão mais próximo do real, então eu tinha que adaptar e treinar isso, de pegar um desenho distorcido, de pegar um desenho com proporções exageradas, de pegar um desenho, uma referência, e tentar transformar ela para formas mais próximas do seu estilo de desenho, é com o que faz com que o seu olhar ali técnico, né, para desenho fique mais forte, fique mais amplo. E eu acredito que eu tenho chegado muito perto desse olhar mais técnico, desse olhar mais criterioso para entender quais são os pontos certos de corrigir, quais são os pontos certos de sombrear, quais são os pontos certos, ou então você está desenhando ali e você vê que alguma coisa não está tão legal e aí você consegue observar que aquilo ali está precisando apagar, que aquilo ali está precisando arrumar, ajeitar. É, é muito interessante você chegar no nível de desenho que você entende que você está nesse lugar de eu desenhei isso aqui não tá tão legal, acho que é melhor eu apagar e tentar refazer. Nossa, ainda não ficou bom, vou apagar e tentar refazer outra vez. Eu acho que essa maturidade para entender aonde que a gente erra e aonde que a gente acerta, a gente só consegue desenhando e copiando. Aqui a gente entra num lugar meio cinzento, né? Porque tem muito artista que acha que cópia é inadmissível. Eu não sei a que ponto ela seria muito criticada, tipo, o lado da cópia, o lado de, ai, não pode de jeito nenhum, porque, gente, hoje em dia a gente está numa guerra tão grande com a IA que qualquer pessoa que tenta pegar um lápis, um papel, uma caneta e desenhar de fato, eu acho que ele já é merecido a vontade desse artista de fazer algo real, sabe? Porque eu também, claro, que aqui a gente tem é uma questão muito mais profunda, né? Não dá pra falar que, então eu vou sair plagiando qualquer artista porque não tô fazendo IA. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que hoje em dia, com tanta gente usando a IA para gerar imagem, para gerar, para roubar artistas reais e transformar o desenho, né, a arte, em uma coisa tão simplória, tão banal quanto algo feito e criado por IA, que quando eu penso em uma pessoa que ela pegou o caderno, ela pegou uma lapiseira, ela pegou um lápis, ela pegou um papel, ela pegou um desenho de referência e aí tentou copiar aquele desenho porque ela quer desenhar daquele jeito, não que ela está fazendo essa cópia, né, que ela está passando, riscando, traçando esse desenho para, sei lá, lesar o artista que fez aquele desenho, não para isso. Mas se você está pegando esse desenho, você está copiando ele porque você gosta do traço, porque você é super fã do artista e você quer aprender como que ele faz, eu acho que é justo, assim, sabe? Eu acho que é válido, porque vamos ser bem sinceros, que hoje em dia é extremamente difícil você achar pessoas que realmente querem aprender a desenhar, que querem aprender o ofício do que é ser um artista, né? E quando a gente vê aí que a IA tá aí, as pessoas hoje usam ela sem pudor nenhum, mesmo sabendo que elas roubam de fato de artistas, que elas usam o traço, que elas usam o desenho do que aquele artista colocou na internet para copiar, para fazer um trabalho, e aí essa pessoa ainda se acha no direito de ser chamada de artista, eu penso que quando a gente está, por exemplo, nesse meu caso que eu estou querendo dizer, olhando um desenho e copiando, passando para o papel, e aí você olha, você tem.
a paciência de usar, de ver como que o traço faz a mãozinha, como que faz os dedos, como que faz as pernas, né? Eu acho que esse momento, ele é muito importante para qualquer pessoa que um dia vai ser artista, querer ser artista. Porque a gente não começa já sabendo de fato tudo, né? A gente não é todo mundo que tem como pagar um curso. Agora, a página ficou desse jeito. Eu acho que eu divaguei demais falando, né? Eu ainda tenho que trabalhar um pouco esse meu fala e desenha. Mas, no mais, é isso. Essa página do Sketchbook foi a que fizemos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido com a minha falação, que vocês tenham pensado um pouco comigo e entrado nesse critério de o que é ou não artista junto comigo. Aí eu tô mostrando os risquinhos de verde e o buraquinho que eu tampei, né? E é isso. Essa página do sketchbook ficou assim. A referência que usamos foram essas, o desenho ali que eu falei com as proporções exageradas, né? Que levou a toda essa discussão de cópia ou não. E o desenho que ficou na página do sketchbook. Deixa um like, um comentário, quem sabe se inscreve. Ah, e eu vou dar um nome para a obra, né? É o Windrill. E até a próxima. Espero que vocês tenham se divertido. Eu acho que eu já disse isso umas 30 vezes, né? Porque eu tô caçando o que dizer aqui no finalzinho do vídeo. É isso e até a próxima.